Você já se perguntou o que realmente acontece no exato instante em que o seu coração para de bater? O que acontece quando o corpo deixa de respirar, mas a consciência ainda está viva? Será que tudo simplesmente acaba? Ou será que é nesse momento que a verdadeira vida começa? Santa Teresa de Ávila, uma das maiores santas e místicas da Igreja Católica, viu o que ninguém mais havia visto. Deus lhe revelou, com clareza assustadora e beleza indescritível, as 10 fases exatas que toda alma humana atravessa após a morte, desde o último suspiro até o instante definitivo em que descobre o próprio destino eterno. E o que ela viu, muda tudo. Não se trata de uma lenda, nem de uma superstição antiga. As revelações de Santa Teresa estão documentadas, apoiadas pela Igreja, confirmadas por santos e até por pessoas que tiveram experiências de quase morte. E todas dizem o mesmo: a alma não morre. Ela desperta. E o modo como ela desperta depende completamente de como viveu. Você está preparado para esse momento? Porque ele vai chegar. Pode ser daqui a 50 anos, ou daqui a poucos minutos. Mas virá. E, quando vier, você vai enfrentar as mesmas fases que Santa Teresa descreveu, uma por uma, sem poder escapar. Por isso, este vídeo não é apenas uma história antiga. É uma advertência. Uma mensagem urgente, que pode salvar a sua alma e as almas daqueles que você ama. Santa Teresa de Ávila não foi uma mulher qualquer. Ela viveu no século XVI, uma época de crises, guerras, confusões espirituais, quando a fé de muitos estava morrendo. E foi nesse tempo que Deus escolheu essa mulher humilde, nascida em Ávila, Espanha, para revelar à humanidade o que se esconde além do véu da morte. Ela mesma escreveu em seus diários que não pediu para ver nada disso. Foi Deus quem a levou, em êxtase, a contemplar a realidade invisível. E o que ela contemplou é algo que nenhum ser humano está verdadeiramente preparado para ouvir. Teresa viu o instante em que a alma se separa do corpo. Viu a luz e a escuridão. Viu a paz e o terror. Viu almas sendo acolhidas pelos anjos, e outras sendo arrastadas pelas sombras. Viu que a morte não é um fim, mas uma travessia. E que o modo como vivemos cada dia aqui determina como viveremos a eternidade. Por isso, eu preciso que você fique comigo até o final. Porque, nas próximas horas, vamos caminhar juntos pelas 10 fases que toda alma percorre depois da morte. Fases de revelação, julgamento, misericórdia e escolha. Fases que vão lhe mostrar não apenas o que acontece depois, mas como você deve viver antes. E antes de continuar, quero que você respire fundo. Sim, agora mesmo. Porque o que você está prestes a ouvir vai confrontar tudo o que você acreditava saber sobre a vida, a morte e a eternidade. Santa Teresa viu o que acontece no instante em que o corpo cai, e o espírito desperta. Ela viu a verdade nua e crua, que cada pensamento, cada palavra, cada ação e cada omissão permanecem gravados na alma, como se estivessem escritos a fogo. E que, diante de Deus, nada pode ser escondido. Nada. Você pode enganar os outros. Pode até enganar a si mesmo. Mas diante do olhar divino, tudo é revelado. E é essa revelação que dá início à primeira das 10 fases. Mas antes de entrarmos nela, você precisa entender algo essencial. Deus não criou o inferno para castigar. Deus criou o ser humano para amar. Mas o amor exige liberdade, e a liberdade traz consequências. Cada escolha feita em vida aproxima você do céu, ou do abismo. Cada decisão molda o destino da sua alma. Você quer saber o que realmente espera por você depois da morte? Então ouça com atenção. Porque o que Santa Teresa revelou é, ao mesmo tempo, a mais bela e a mais terrível das verdades. Ela escreveu que, durante uma de suas visões, viu milhares de almas passando pelos portais invisíveis da eternidade. Algumas subiam envoltas em luz e cânticos celestiais. Outras desciam, gritando de desespero, cercadas por sombras que as puxavam para baixo. E Deus lhe disse: assim como vivem, assim morrem. E assim como morrem, assim permanecem para sempre. Você entende o que isso significa? Significa que o modo como você vive hoje, agora mesmo, determina como será o instante mais importante da sua existência, o momento em que a alma deixa o corpo. E Santa Teresa viu que esse instante não é igual para todos. Para alguns, é doçura, é libertação, é paz. Para outros, é pavor absoluto, um choque que nenhuma mente humana poderia suportar ainda em vida. Porque é o momento em que a alma vê, pela primeira vez, a realidade como ela é, sem máscaras, sem ilusões, sem desculpas.
O que Santa Teresa descreveu não é apenas uma experiência mística, é um mapa da eternidade. Um mapa que todos nós seguiremos, quer queiramos ou não. E se você souber o que o espera em cada etapa, poderá se preparar. Poderá enfrentar cada fase com esperança, e não com medo. Mas há algo que você precisa entender desde já. O julgamento de Deus não é um tribunal humano. Não há advogados, nem testemunhas, nem manipulações. Há apenas a verdade, e a alma diante dela. E é essa verdade que atravessa todas as 10 fases. Você quer saber o que acontece na primeira fase? Quer saber o que Teresa chamou de a separação? Antes de revelar, quero que você faça uma pausa interior. Feche os olhos, se puder, e imagine o seu último instante na Terra. Seu coração desacelera. Seu corpo pesa. O ar entra pela última vez nos pulmões. E então, silêncio. Mas você ainda está consciente. Você ainda é você. E é nesse momento que tudo começa. Santa Teresa disse que a morte não é o fim, é o início da verdade eterna. E é essa verdade que, fase por fase, Deus mostrou a ela para que mostrasse a nós. Para que ninguém diga que não foi avisado. Para que ninguém chegue diante de Deus sem ter tido a chance de se preparar. Por isso, eu te peço. Não saia deste vídeo. Não mude de página. O que você vai ouvir agora é o que determinará o modo como você viverá e como morrerá. Nos próximos capítulos, você conhecerá a primeira fase, o momento exato em que a alma se separa do corpo. Você vai descobrir o que sente, o que vê e o que a espera. Mas antes de avançarmos, lembre-se, cada segundo de vida é uma oportunidade de salvação. E se Deus permitiu que você ouvisse estas palavras, é porque Ele ainda está chamando você. Prepare o seu coração. O caminho da alma começou. Antes de entender o que acontece depois da morte, precisamos entender quem foi a mulher que viu tudo isso. Porque Deus não escolhe ao acaso. Ele não entrega segredos da eternidade a quem vive distraído com as coisas do mundo. Ele escolhe os corações que sabem escutar. E entre milhões de almas, ele escolheu Teresa de Ávila. Santa Teresa nasceu em 1515, na pequena cidade de Ávila, Espanha, uma terra fria, cercada por muralhas antigas e igrejas de pedra. Desde menina, ela sonhava com o céu. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, Teresa e seu irmão Rodrigo fugiram de casa tentando chegar ao território dos mouros para morrer mártires. Queriam ver Deus logo. Foram encontrados no caminho, é claro, mas aquele desejo de eternidade nunca mais a deixou. Teresa cresceu em uma época em que a igreja passava por confusão, escândalos, heresias, guerras espirituais. Era o século das reformas e das divisões. Mas Deus preparava, silenciosamente, uma reforma mais profunda, a reforma do coração. E ele começaria por ela. Quando jovem, Teresa era inteligente, charmosa e alegre. Gostava de conversar, de ser admirada, de estar entre amigos. Mas algo dentro dela não se calava. Era como se uma voz interior dissesse: fui feita para mais. Aos 20 anos, entrou no convento carmelita de Ávila. Mas o que encontrou ali não era o que esperava. As freiras viviam confortavelmente, com visitas frequentes, conversas mundanas, roupas caras e distrações constantes. Poucas viviam com recolhimento e oração. E Teresa, sensível à presença de Deus, começou a adoecer, física e espiritualmente. Passou por crises profundas, doenças misteriosas, até experiências próximas da morte. E foi nessa fraqueza que Deus começou a falar. Foi ali que ele começou a moldar a santa que mudaria o rumo da igreja. Certa noite, diante de uma pequena imagem de Cristo coberto de chagas, Teresa caiu em prantos. Viu o sofrimento de Jesus e percebeu que até então tinha vivido para si mesma. Ali começou sua verdadeira conversão. A mulher que buscava conforto decidiu buscar apenas a vontade de Deus. E é aí que tudo começa a mudar. Teresa mergulhou numa vida de oração profunda, de silêncio, de entrega total. Passava horas recolhida em adoração, em comunhão interior, e quanto mais rezava, mais Deus a envolvia em mistérios. Começou a ter êxtases, momentos em que sua alma era arrebatada em amor tão intenso que o corpo mal suportava. Suas irmãs de convento viam-na levitar, literalmente, durante a oração. Mas não eram visões vazias. Em seus êxtases, Deus lhe mostrava verdades, sobre a alma humana, sobre o pecado, sobre o amor divino, por fim, sobre o que acontece depois da morte. Teresa não buscava glória,
nem fama, nem milagres. Buscava apenas a verdade. E foi por isso que Deus confiou a ela algo que poucos poderiam suportar. Ela escreveu: O Senhor me mostrou o que a alma experimenta ao sair do corpo. Vi o terror das que morreram em pecado e a paz das que morreram em sua graça. E compreendi que se as pessoas soubessem o que as espera, viveriam de modo completamente diferente. E você? Se soubesse o que a espera, viveria do mesmo jeito? Santa Teresa começou a reformar os conventos carmelitas, devolvendo-lhes o espírito original: pobreza, silêncio, oração, penitência e amor. Ela dizia: um mosteiro sem silêncio é como um corpo sem alma. E enquanto reformava, continuava recebendo visões. Anjos, demônios, almas, e até o próprio Cristo lhe apareciam, não em sonhos, mas em realidades espirituais tão intensas que deixavam marcas em seu corpo. Sim, marcas. O episódio mais famoso foi o da transverberação, quando um anjo atravessou o coração de Teresa com uma lança de fogo. Ela descreveu: senti que me perfurava o coração, e o fogo de amor divino me consumia por inteiro. Era dor e delícia ao mesmo tempo. Mas o que parece apenas uma experiência mística era, na verdade, preparação. Deus estava purificando Teresa para algo muito maior, para mostrar a ela o caminho que cada alma percorre após a morte. Ela viu, em detalhes, o que acontece quando a alma se desprende do corpo. Viu o desespero das que partiram sem arrependimento. Viu a alegria luminosa das que morreram em graça. E entendeu: a morte não é o fim, é o começo da justiça perfeita. Essas visões não ficaram em segredo. Ela as escreveu, com obediência e humildade, sob a orientação de seus confessores, todos sacerdotes experientes. Os escritos de Teresa foram examinados pela Inquisição, e nada foi encontrado contra a fé. Pelo contrário, foram declarados tesouro espiritual da Igreja. Séculos depois, a própria Igreja a proclamou doutora da Igreja, um título dado apenas a quem ensina verdades universais com autoridade divina. Mas há algo que poucos percebem. Teresa não recebeu essas revelações para saciar curiosidade. Deus as deu para alertar. Porque cada alma, a sua, a minha, a de todos, passará pelas mesmas fases que ela viu. E o modo como vivemos agora decide como as enfrentaremos. Ela escreveu: a alma, ao deixar o corpo, leva consigo tudo o que fez. Nada do que possuía na terra a acompanha, exceto suas obras, boas ou más. Diante de Deus, nenhuma palavra fica esquecida. Essas palavras ecoam como um chamado urgente. Porque nós vivemos como se tivéssemos tempo infinito. Mas o tempo é o dom mais frágil e o mais desperdiçado. Teresa via o mundo com os olhos da eternidade. Enquanto muitos se preocupavam com poder e riqueza, ela via que tudo isso terminava em pó. E compreendia: só o amor tem valor eterno. Tudo o que for feito sem amor, desaparece. Por isso, suas revelações sobre as 10 fases não são um conto de medo, mas um convite à conversão, à esperança e à misericórdia. Ela queria que cada pessoa, ao ouvir essas verdades, dissesse: preciso mudar. Preciso me preparar. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Não por acaso. Porque ninguém escuta esse tipo de mensagem sem ser chamado. Deus chama de muitas formas, através de alegrias, dores, coincidências, até através de um vídeo. E quando Ele quer falar com você, nenhuma distração é capaz de calar a sua voz. Nos próximos capítulos, você vai descobrir o que exatamente Santa Teresa viu. As 10 fases da alma depois da morte. Mas antes de começarmos, lembre-se, o objetivo dessas revelações não é assustar. É acordar. É fazer você perceber que a vida terrena é curta, mas o destino eterno é infinito. Quando o corpo se deita, a alma desperta. E o modo como ela desperta depende do que você está fazendo agora, neste exato instante. Santa Teresa disse: a alma que vive unida a Deus não teme a morte. Porque a morte é apenas a porta por onde entra para o verdadeiro lar. Mas ela também advertiu: a alma que vive afastada de Deus, quando morre, encontra-se cercada pelas trevas que ela mesma escolheu. Então pergunto: qual será a sua escolha? Prepare o seu coração. No próximo capítulo, começaremos a jornada. Você vai conhecer a primeira fase, a separação. O instante em que a alma deixa o corpo e percebe, pela primeira vez, que está diante do Eterno. Não saia agora. A jornada da alma começou, e você precisa ouvir cada palavra até o fim.
Santa Teresa chamou a primeira fase da jornada da alma de a separação. E ela dizia que esse é o instante mais delicado e mais decisivo de toda a existência humana. É o momento em que o corpo cessa, mas a alma desperta. Tudo começa em silêncio. O coração para. O último sopro de ar sai dos pulmões. E, por um breve instante, parece que tudo acabou. Mas não acabou. É nesse momento que algo extraordinário acontece. A alma, a essência invisível de quem você é, começa a se desprender do corpo. E, segundo as visões de Santa Teresa, esse desprendimento não é igual para todos. Algumas almas saem suavemente, como quem é conduzido pelas mãos de um anjo. Sentem uma paz profunda, uma leveza indescritível. Outras, porém, são arrancadas com dor e confusão, como se estivessem sendo puxadas à força. Sentem frio, escuridão, e uma angústia que palavras humanas não conseguem descrever. Teresa escreveu: no momento da morte, o corpo se cala, mas a alma grita. O que ela grita depende de como viveu. A alma desperta consciente. Ela percebe imediatamente que já não pertence ao mundo material. Olha para o próprio corpo e o vê como uma roupa antiga que acabou de tirar. E, pela primeira vez, compreende: eu continuo existindo. Para as almas puras, esse despertar é alegria. Para as almas presas ao pecado, é terror. Imagine, você ainda escuta o choro de quem ficou, vê as pessoas ao redor do corpo, mas ninguém mais o vê. Você tenta falar, mas sua voz não sai. E, aos poucos, entende: eu morri. Mas o espanto maior ainda está por vir. Santa Teresa viu que, logo após a separação, a alma conserva todas as memórias. Ela se lembra de tudo, cada palavra, cada gesto, cada pensamento. Mas agora vê tudo com os olhos da verdade. Nada pode ser escondido, e cada escolha ganha um peso eterno. Teresa descreveu esse instante com palavras que gelam o coração. Algumas almas, ao verem sua vida diante de si, experimentam um terror tal que, se tivessem corpo, morreriam outra vez. Outras, porém, são tomadas por uma paz profunda, quase luminosa. Percebem que estão sendo envoltas por uma presença suave, a presença de Deus ou de seus anjos. Sentem um amor divino acolhendo-as. É o início da travessia para a luz. Mas para as que viveram sem fé, sem arrependimento, presas às paixões e ao orgulho, a separação é confusão e desespero. Elas se veem cercadas por escuridão, tentando voltar ao corpo, agarrando-se ao que conhecem. Mas já é tarde. A alma tenta retornar, e não consegue. O corpo é agora apenas uma casca vazia. Santa Teresa escreveu: no instante da morte, a alma reconhece a verdade. Os santos sorriem, os pecadores tremem. E há algo ainda mais misterioso. Teresa viu que, no momento da separação, anjos e demônios se aproximam. Os anjos para proteger, os demônios para acusar. E cada um tem o direito de aproximar-se conforme o que a alma escolheu em vida. Ela escreveu: vi anjos cheios de luz aguardando as almas que viveram no amor de Deus. E vi sombras horríveis rondando os moribundos que rejeitaram a graça. No instante final, tudo se decide. Mas há uma verdade consoladora. Enquanto o corpo ainda respira, há tempo para misericórdia. Mesmo uma única palavra dita com arrependimento sincero: Jesus, tem piedade de mim, pode mudar tudo. Porque Deus não abandona quem o chama, nem mesmo no último segundo. Teresa testemunhou que algumas almas, no exato instante da morte, receberam uma graça final. Um lampejo de arrependimento, um último desejo de perdão. E isso bastou para que os anjos as acolhessem e as conduzissem à luz. Mas também viu o contrário. Almas que zombaram da fé até o fim, que recusaram a misericórdia. E quando o corpo caiu, foram cercadas por escuridão. Elas não foram forçadas para longe de Deus, elas mesmas fugiram dele. Porque a presença de Deus, para quem o rejeitou, é insuportável. É luz demais para quem amou as trevas. A separação é, portanto, o primeiro julgamento interior. A alma percebe, de forma instantânea e inevitável, o que foi sua vida. Percebe se amou, ou se apenas fingiu amar. Percebe se perdoou, ou se guardou rancor. Percebe se viveu para Deus, ou apenas para si. E o mais impressionante: nesse primeiro instante, a alma sente o peso da eternidade. Ela entende, sem que ninguém precise dizer, que não há retorno. Tudo o que poderia ter sido feito, já foi feito. O tempo acabou. A eternidade começou.
Mas ainda há esperança. Porque, segundo Teresa, as 10 fases não são castigo, são caminho. Cada uma é uma oportunidade para a alma compreender, purificar-se, se possível, alcançar a misericórdia divina. E é por isso que conhecer essas fases é um domingo. Quem as conhece pode preparar-se. Quem se prepara, enfrenta a morte com paz. Mas há algo que você precisa saber sobre essa primeira fase. Santa Teresa disse que, para muitos, o momento da separação é acompanhado de duas presenças invisíveis. Uma voz que sussurra "vem comigo", e outra que tenta afastar. O coração da alma, que ainda é livre, escolhe a quem seguir. Os que amaram a Deus reconhecem a voz da luz. Os que viveram no pecado reconhecem a voz do medo. A separação, então, é o primeiro grande teste. A quem você pertence de verdade? Você pode pensar que é uma metáfora, mas Teresa assegurou. Não é sonho, não é visão alegórica. É realidade mais sólida que a pedra. Vi as almas sendo arrancadas do corpo, vi suas expressões, ouvi seus gritos e vi sua paz. Ela dizia que esse momento pode durar o que parece uma eternidade, ainda que, para os vivos, seja apenas um segundo. Porque, fora do tempo, a alma experimenta tudo de forma absoluta. É como se cada sensação, cada lembrança, cada emoção se condensasse em um único ponto. E nesse ponto, a alma vê quem realmente é. Algumas almas, segundo Teresa, choram de alegria, ao perceberem o quanto Deus foi bom com elas. Outras choram de desespero, ao entenderem o quanto desprezaram. E todas, sem exceção, sabem que estão diante do Eterno. Você consegue imaginar o que é olhar para trás e ver toda a sua vida como um livro aberto? Cada ato, cada palavra, cada pensamento, diante da luz divina? Pois é exatamente isso que começa na separação. E o que vem depois, é ainda mais profundo. A separação é o portão. Atrás dele, começa o caminho da verdade. E esse caminho tem mais 9 etapas. Cada uma mais reveladora que a anterior. Santa Teresa dizia: quando vi o que vem após a separação, chorei durante dias. Não por medo da morte, mas por compreender quanto tempo desperdiçamos com coisas sem valor. Você entende? Tudo o que você faz, cada escolha, cada pequena decisão, tem peso eterno. Porque um dia, quando a separação chegar, tudo virá à tona. E não haverá justificativas, apenas verdade. Mas há esperança. Porque quem vive em estado de graça, quem se confessa, quem ora, quem ama e perdoa, não tem o que temer. A separação, para essas almas, é apenas o primeiro passo rumo ao lar. No próximo capítulo, vamos entrar na segunda fase, o despertar da consciência eterna. Você vai descobrir o que a alma vê quando compreende, pela primeira vez, que será julgada. Não como castigo, mas como revelação. Fique comigo. O que vem agora é uma das partes mais impactantes de todas as visões de Santa Teresa. O instante em que a alma começa a enxergar-se com os olhos de Deus. Santa Teresa chamava a segunda fase de o despertar da consciência eterna. E ela dizia: é o momento em que a alma percebe que não há mais volta. Que o tempo terminou e que agora existe apenas eternidade. Se a primeira fase, a separação, é o rompimento entre o corpo e o espírito. A segunda é o despertar para a verdade. É quando a alma começa a compreender o que realmente é, o que fez, o que escolheu. Logo após deixar o corpo, a alma sente uma clareza que jamais conheceu em vida. Tudo o que antes era confuso, agora é cristalino. Tudo o que justificava com desculpas, agora aparece com a nitidez da luz divina. Nada pode ser escondido, nada pode ser negado. Santa Teresa descreveu esse momento como um golpe de luz. Um clarão tão intenso que penetra cada pensamento, cada lembrança, cada emoção. Não há escuridão onde se esconder. Não há silêncio onde disfarçar a verdade. A alma simplesmente vê. E o que ela vê? Ela vê a própria vida, não mais pelos olhos humanos, mas pelos olhos de Deus. Cada ato bom, cada pecado, cada oportunidade perdida, tudo aparece diante dela. Não como lembrança, mas como realidade viva. Teresa escreveu: a alma vê a si mesma como nunca se viu antes. Vê o bem que fez e o mal que causou. Vê quanto recebeu e quanto desperdiçou. E então começa o primeiro lamento. Esse primeiro lamento, como ela chamava, é o grito silencioso da alma que desperta para a verdade. É o momento em que compreende o quanto foi amada por Deus, e o quanto o ignorou. Imagine isso. Ver,
com absoluta clareza, todas as vezes que Deus tentou falar com você, e você não ouviu. As vezes em que Ele lhe deu sinais, mandou pessoas, abriu portas, e você as fechou. As orações que você adiou, as confissões que deixou para depois, os gestos de amor que não fez. A alma percebe, então, o valor das pequenas coisas que desprezou. Uma missa perdida por preguiça, um perdão negado, uma caridade adiada. Tudo volta, como ecos de eternidade, e a alma vê quanto tempo desperdiçou. Mas o mais impressionante é que, nesse despertar, não há engano possível. A alma não precisa que ninguém a acuse, ela mesma se acusa. A verdade é como um espelho divino diante do qual não há máscara que resista. Santa Teresa escreveu: Deus não diz nada, e mesmo assim a alma entende tudo. É como se o silêncio dele fosse o julgamento mais claro. A alma vê suas virtudes, sim. Vê cada ato de amor, cada oração sincera, cada lágrima oferecida a Deus. Mas vê também seus pecados, e os vê não apenas do próprio ponto de vista, mas do ponto de vista de quem sofreu por causa deles. Ela sente a dor que causou, a tristeza que espalhou. Sente o peso de cada mentira, de cada palavra que feriu. E então começa o que Teresa chamou de o primeiro arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento de medo, mas de clareza. A alma entende, de repente, o que significava ofender a Deus. Não um juiz severo, mas um pai que a amou até o fim. E é nesse instante que começa a transformação interior. A alma já não é mais a mesma. Ela não pensa como pensava, não sente como sentia. Ela percebe que tudo o que parecia grande, poder, dinheiro, orgulho, é pó diante da eternidade. Teresa descreveu: algumas almas, ao despertar, choram de alegria. Outras, de desespero. Mas todas choram. Esse despertar é como nascer de novo, só que agora para a verdade. E essa verdade é luminosa demais para quem viveu na escuridão. Por isso, muitas almas recuam. Elas veem o bem e o mal com tal nitidez que desejam voltar, mas já não podem. E então, o peso da liberdade cai sobre elas com toda a força. Porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Mas quem o rejeita, sente a ausência do amor como um fogo interior. Teresa explicou que, nesse momento, a alma entende algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela será julgada, mas o julgamento já começou dentro dela. Não é um tribunal com vozes externas, é a própria consciência, iluminada por Deus, que começa a pesar cada gesto, cada intenção, cada omissão. E então vem o silêncio. Um silêncio tão profundo que parece infinito. A alma ouve apenas sua própria verdade. E é aí que muitas compreendem, pela primeira vez, o que significa a misericórdia. Porque Deus não mostra tudo isso para condenar, mas para despertar. A dor de ver a verdade é o primeiro passo para a purificação. Mas nem todas as almas aceitam essa luz. Algumas, dominadas pelo orgulho, tentam fugir da própria consciência. Querem esconder-se da verdade, justificar-se, culpar os outros. Mas a luz as segue, porque a luz vem de dentro. E há outras que se ajoelham interiormente. Reconhecem, choram, pedem perdão. Essas almas começam, ainda nessa segunda fase, a ser tocadas pela graça. Santa Teresa escreveu que viu duas reações opostas. As almas que se revoltam, e as que se rendem. As primeiras mergulham no medo, nas trevas. Porque rejeitam a verdade que as liberta. As segundas, mesmo sofrendo, são envoltas por uma presença doce e luminosa. Elas não são perfeitas, mas são sinceras. E a sinceridade é o começo da salvação. Nesse despertar, cada alma entende o que é justiça divina. Não é castigo, é clareza. Deus não impõe nada, apenas mostra. E ver é o suficiente para transformar. Teresa dizia: quem vê a própria alma à luz de Deus nunca mais é o mesmo. Essa fase pode parecer interminável, mas é apenas o início do caminho. A alma está diante de um espelho eterno e começa a compreender quem realmente é. E o que virá depois será ainda mais profundo. Porque, depois do despertar, vem a revisão total. Não apenas lembrar da vida, mas revivê-la. Sentir cada consequência, cada gesto, cada impacto que suas ações tiveram nos outros. Santa Teresa escreveu que, quando Deus lhe mostrou essa próxima fase, ela chorou durante dias e prometeu mudar sua forma de viver. Porque o que vem na terceira fase é o encontro mais honesto e doloroso que uma alma pode ter consigo mesma.
Mas antes de chegarmos lá, Teresa deixa uma advertência. Quem deseja um despertar doce deve viver com a consciência em paz. Confissão, oração, humildade, tudo isso prepara a alma para que esse despertar não seja terror, mas luz. Porque todos nós, cedo ou tarde, vamos passar por ele. E quando essa hora chegar, o que você verá? Um coração em paz, ou uma vida de omissões? A resposta depende das escolhas que você faz hoje. No próximo capítulo, entraremos na terceira fase, a revisão total. O momento em que a alma revive toda a sua vida. Não apenas como lembrança, mas como experiência viva diante de Deus. Fique comigo. Você precisa ouvir o que acontece nessa fase. Porque ela é o espelho mais profundo da alma. E o que for revelado ali determinará o que virá depois. Depois do despertar da consciência eterna, começa uma das fases mais impactantes de todas. A revisão total. Santa Teresa dizia que esse é o momento em que a alma não apenas recorda a vida, ela a revive. Tudo o que viveu, tudo o que pensou, tudo o que sentiu, retorna. Mas não como lembrança distante, como realidade viva, luminosa e inescapável. É como se toda a sua história se abrisse diante de você, página por página. E cada página fosse lida pela própria luz de Deus. Teresa escreveu. A alma vê o fio invisível que unia todos os momentos de sua vida. Percebe o quanto cada escolha teve peso. Nada foi em vão. Nessa fase, o tempo já não existe como o conhecemos. A alma vê tudo de uma só vez: infância, juventude, maturidade, o último suspiro. Tudo está presente. E ela sente novamente cada emoção, cada intenção, cada consequência. Mas o mais impressionante é que a alma não vê apenas o que fez. Ela sente o efeito do que fez nos outros. Se feriu alguém, sente a dor que causou. Se ajudou alguém, sente a alegria que gerou. Se foi indiferente, sente o vazio que deixou. Santa Teresa escreveu. Vi almas chorando ao perceberem o quanto uma única palavra dita com raiva havia ferido um coração. E vi outras radiantes, por entenderem que um simples gesto de bondade havia salvado uma alma do desespero. É nesse momento que a justiça divina se revela como misericórdia. Deus não acusa. Deus mostra. E o que ele mostra é a verdade nua e absoluta de cada ato humano. A alma compreende o alcance de tudo o que fez. Até das coisas mais pequenas, que julgava sem importância. A oração feita com fé, mesmo que breve. A caridade escondida, a lágrima derramada em silêncio. Tudo tem valor eterno. Mas também o contrário. O desprezo, a arrogância, o orgulho, a falta de perdão. Tudo deixa marcas, feridas que agora a alma vê claramente. E não há como fugir. Porque a alma não pode mentir diante da luz. Teresa descreveu. É como se o amor de Deus fosse um fogo que atravessa tudo. Queimando as mentiras, consumindo as máscaras, até que reste apenas a verdade. Algumas almas suportam esse fogo com serenidade. Porque viveram buscando a verdade, mesmo com quedas. Outras se desesperam. Porque nunca imaginaram que cada escolha seria tão importante. A revisão total é um espelho absoluto. A alma vê o bem e o mal sem filtros, sem justificativas. E compreende que nada passa despercebido. Nesse instante, Teresa dizia, muitas almas caem de joelhos. Não porque alguém as obriga, mas porque percebem o quanto desperdiçaram o amor de Deus. Ela escreveu. Se as pessoas soubessem o que acontece quando a vida é revista diante de Deus, ninguém ousaria viver em pecado nem por um dia. Imagine o que é sentir, de uma só vez, o peso de cada palavra, cada mentira, cada gesto de egoísmo. E ao mesmo tempo perceber quanto Deus lhe deu. Quantas vezes o protegeu, o perdoou, o esperou. É nesse momento que a alma entende o que significa misericórdia. Porque mesmo vendo toda a sua miséria, ela também vê o olhar de Deus, e esse olhar não é de condenação. É de dor e de amor ao mesmo tempo. Teresa descreveu esse olhar como algo que corta e cura. O olhar de Deus revela tudo, mas também abraça. Fere, para depois sarar. E é isso que torna essa fase tão profunda. A alma percebe que o juízo não é uma punição externa. É a consequência natural de ver a verdade. Para as almas boas, é alegria e alívio. Elas veem que, apesar das fraquezas, buscaram o bem, amaram, perdoaram. E a luz de Deus as envolve com ternura. Para as almas que rejeitaram o amor, a mesma luz se torna insuportável, não porque Deus castigue,
mas porque elas mesmas não suportam o brilho da verdade. Teresa dizia: o inferno começa na alma que não suporta o amor de Deus. E aqui está o mistério da revisão total. A luz é a mesma para todos, mas cada alma reage de acordo com o que carrega dentro de si. Você consegue imaginar isso? A presença de Deus sendo para uns consolo, e para outros tormento? É por isso que essa fase é o grande divisor. Depois dela, a alma já sabe. Sabe se está pronta para se aproximar da luz ou se ainda precisa se purificar. Muitos místicos, como Santa Catarina de Gênova e São João da Cruz, confirmam o que Teresa viu. Depois que a alma contempla a própria verdade, ela mesma escolhe o que precisa, aproximação ou purificação. Deus não empurra, não arrasta. Ele apenas mostra. Teresa escreveu: vi almas suplicando a Deus que as deixasse purificar-se, porque não suportavam apresentar-se diante dele ainda manchadas. Essas almas compreenderam o valor da penitência e aceitaram o amor que purifica. Outras, no entanto, recusaram. Fecharam-se em orgulho e remorso. E esse fechamento é o início da distância de Deus. É nesse ponto que a alma percebe algo que muda tudo. O livre-arbítrio não termina com a morte. A escolha continua: amar ou rejeitar, abrir-se ou fechar-se. E Deus respeita. A revisão total é o momento em que cada um decide. Não com palavras, mas com o próprio ser. Qual caminho seguirá nas próximas fases? E Santa Teresa dizia que nenhuma alma sai dessa fase sem lágrimas. Mesmo as santas, porque diante da perfeição de Deus, tudo o que é humano se dobra em humildade. Mas há uma diferença. As lágrimas dos justos são de gratidão. As dos pecadores, de arrependimento. E as dos orgulhosos, de desespero. E então vem o silêncio. O mesmo silêncio que Teresa descreveu tantas vezes. O silêncio que precede o juízo. A alma, agora, está diante de tudo o que foi. E compreende o valor do amor, o preço do pecado. E a grandeza da misericórdia. E é nesse ponto que se abre a próxima etapa. A fase que Teresa chamou de apesagem divina. Porque depois de ver tudo, a alma será medida. Não pelos padrões do mundo, mas pelo único critério que existe no céu. O amor. No próximo capítulo, você vai conhecer o que acontece nesse instante supremo, em que o amor pesa mais que qualquer palavra, e a justiça divina se revela em toda a sua perfeição. Fique comigo. A jornada da alma continua, e o que vem agora é o momento em que Deus mede o coração. Depois da revisão total, vem a fase que Santa Teresa chamava de apesagem divina. Ela dizia: toda alma, depois de ver sua vida, é colocada na balança do amor. Não é uma balança feita de metal, nem uma cena de tribunal. É algo espiritual, invisível, mas tão real que a alma sente o peso de si mesma. Ela sente o peso do amor que deu, e o peso do amor que recusou. Santa Teresa escreveu: vi a alma colocada diante do coração de Cristo. E vi como ele a mídia, não com palavras, mas com o olhar. Nesse olhar, tudo se decide. A alma percebe, nesse momento, que o julgamento de Deus é diferente de tudo o que imaginava. Não há acusações, nem defesa. Há apenas verdade e amor. E esse amor é a medida de todas as coisas. Teresa explicava que cada alma carrega uma luz própria. Uma luz que é reflexo do amor vivido em vida. As almas que amaram, mesmo entre dores e quedas, brilham. As que viveram fechadas em egoísmo, parecem cinzas. E é essa luz interior que pesa na balança. Imagine isso. Uma balança feita de amor. De um lado, o quanto você amou a Deus e ao próximo. Do outro, o quanto amou apenas a si mesmo. Teresa dizia que o amor é leve, o egoísmo, pesado. As almas cheias de amor sobem com facilidade. As presas à matéria, às paixões e à soberba, mal conseguem mover-se. Ela escreveu: vi almas que, embora tivessem muitos pecados, subiam leves como plumas, porque amaram muito. E vi outras, com poucas faltas, afundarem como pedras, porque nunca amaram ninguém além de si mesmas. É o momento em que a alma percebe que nada se perde, mas também que nada pode ser fingido. O amor verdadeiro, mesmo pequeno, tem um peso eterno. E o falso, mesmo grande, nada pesa. Santa Teresa descreveu essa fase como uma mistura de medo e ternura. Medo, porque a alma vê sua própria miséria. Ternura, porque sente o olhar misericordioso de Cristo sustentando-a. Ela dizia:
A alma se sente nua, mas amada. Nesse instante, Cristo não fala com palavras. Sua presença fala. A alma sente tudo. Sente o bem que fez, o bem que poderia ter feito, e o bem que desprezou. Sente o quanto Deus esperou por ela, quantas vezes a chamou. Sente o quanto o coração de Jesus sangrou por amor a ela. E então, a alma entende. O que pesa mais na balança não é o erro, mas o arrependimento. Deus não mede a perfeição. Mede o amor com que você lutou para ser melhor. Teresa via isso com tanta clareza que dizia: mesmo a alma mais pecadora pode subir, se tiver amado. Mas ela também via o oposto. Mesmo a alma mais virtuosa pode cair, se tiver vivido sem amor. A pesagem divina é, portanto, o momento da verdade do coração. E o que acontece ali é algo que nenhuma linguagem humana pode descrever. A alma sente-se diante de um oceano infinito de amor, e vê quanto deixou de mergulhar nele. E então acontece algo misterioso. O olhar de Cristo se torna espelho. A alma vê a si mesma refletida naquele olhar. Vê não apenas o que foi, mas o que poderia ter sido. E essa visão é tão intensa que muitas almas choram de alegria, enquanto outras choram de arrependimento. Mas não há injustiça nesse olhar. Porque Deus não pesa com frieza. Ele pesa com amor. Teresa escreveu: o Senhor não pergunta quantos jejuns fizemos, nem quantas orações repetimos, mas quanto amor havia em cada gesto. Nesse instante, a alma compreende que o amor é a única moeda do céu. E tudo o que não foi feito por amor, simplesmente não conta. Ela vê que o verdadeiro valor não está nas grandes obras, mas na intenção do coração. Um sorriso oferecido a quem sofre. Uma oração feita em silêncio. Um perdão concedido com dor. Essas coisas pesam mais que 1000 palavras bonitas. E é aí que acontece o milagre da justiça divina. Deus não condena. Deus revela. E a própria alma escolhe o que merece. Porque diante do amor, não há mentira possível. Teresa dizia que muitas almas, ao verem o quanto estão longe da luz, não precisam ser mandadas para lugar algum. Elas mesmas se afastam. Não por castigo, mas por incapacidade de suportar tanta pureza. Ela escreveu: as almas manchadas fogem do olhar de Deus, como o ferro foge do fogo. Mas as almas puras, ou as que se arrependem profundamente, sentem-se atraídas por esse olhar. Correm para ele como crianças. E é nesse ponto que a alma entende a diferença entre medo e reverência. O medo paralisa, a reverência liberta. As almas que amaram têm reverência, e por isso não temem. As que viveram afastadas têm medo, e esse medo as prende. A pesagem divina é o instante em que se decide o rumo da alma. Não porque Deus a empurra, mas porque ela mesma se reconhece. Ela sabe se está pronta para a presença dele ou se precisa purificar-se. Teresa via que, após a pesagem, 3 caminhos se abrem diante da alma. 1. A subida imediata, para as almas que viveram em graça e amor. 2. A purificação, o caminho de luz e dor, para as almas que amaram, mas ainda trazem manchas. 3. A queda, para as almas que rejeitaram o amor até o fim. Mas até a queda, dizia Teresa, é consequência da liberdade. Deus não fecha as portas, a alma é que as fecha por dentro. E há algo comovente que Teresa revelou. Mesmo no instante da pesagem, a misericórdia ainda age. Uma única súplica sincera, mesmo ali, pode mudar o peso da alma. Deus é justo, mas é infinitamente misericordioso. E a alma que clama por perdão, ainda ali, é envolvida pela luz e conduzida à purificação. Você entende o que isso significa? Significa que nunca é tarde enquanto há consciência. Que até o último segundo pode ser o início da eternidade luminosa. Por isso, Santa Teresa insistia: viva de modo que o amor pese a seu favor. Ore, confesse-se, ame, perdoe, sirva. Porque tudo isso um dia estará na balança. E quando esse dia chegar, que o peso do seu amor seja maior que o peso das suas faltas. No próximo capítulo, você vai conhecer o que acontece depois da pesagem. Quando a alma atravessa o vale das súplicas. A 5ª fase, onde o arrependimento e a misericórdia se encontram. Fique comigo. Porque o que vem agora é o momento em que a alma chora, e Deus responde. Depois da pesagem divina, quando a alma viu a verdade e sentiu o peso de suas escolhas. Vem a fase mais dolorosa de todas, o Vale das Súplicas. Também chamado por Santa Teresa de Vale das Lágrimas. Ela escreveu: a alma,
ao ver tudo o que poderia ter sido e não foi. Chora como nunca chorou antes. Nesse momento, não há mais corpo, nem tempo, nem distração. Há apenas a alma e Deus. E entre eles, um abismo feito de arrependimento e amor. A alma vê claramente as oportunidades perdidas. As graças que rejeitou. As vezes em que Deus falou, e ela não quis ouvir. Ela vê o quanto o céu a esperou, e o quanto ela permaneceu voltada para a terra. E então, começa o clamor. Não é um choro humano. É o grito do Espírito. Um clamor que atravessa dimensões, pedindo misericórdia. Santa Teresa dizia que esse vale é um campo de lágrimas. Mas não lágrimas sem sentido. São lágrimas que purificam, lágrimas que redimem. Lágrimas que podem transformar uma alma perdida em alma salva. Ela escreveu: vi almas clamando o nome de Jesus com uma dor tão profunda, que os céus tremiam de compaixão. É nesse momento que a alma entende que nada se perde. Nem mesmo a dor. A dor sincera se torna oração. O arrependimento verdadeiro se torna luz. Mas Teresa também advertia: nem todas as lágrimas são iguais. Há lágrimas de amor, e lágrimas de desespero. As de amor purificam. As de desespero, afundam. A diferença está em uma única coisa: a confiança. A alma que chora confiando na misericórdia, mesmo sabendo que não merece, é levantada por Deus. Mas a que chora sem esperança, achando-se perdida, fecha as portas que a poderiam salvar. Santa Teresa descreveu esse vale com palavras que estremecem. Vi almas que gritavam: se eu ao menos tivesse sabido. Mas logo compreendiam que sabiam, sim. Deus as havia chamado 1000 vezes. Elas lembram das confissões adiadas, das comunhões feitas sem arrependimento, das orações que deixaram para depois. E tudo isso volta, não como acusação, mas como consciência. O Vale das Súplicas é a última oportunidade de gritar sinceramente a Deus. Não para mudar o passado, mas para aceitá-lo diante da verdade. É o momento em que a alma pode dizer, com todo o coração: pequei, mas confio em ti. E quem diz isso sinceramente, não se perde. Teresa via almas que, nesse vale, se transformavam diante dos olhos espirituais. Entravam cobertas de trevas e saíam envoltas em luz. Porque compreenderam, finalmente, que a dor, quando unida à confiança, se converte em purificação. Mas havia também outras. Almas endurecidas, acostumadas à indiferença. Que mesmo ali, diante da eternidade, não conseguiam render-se. Elas gritavam por medo, não por amor. Pediam perdão com os lábios da alma, mas sem coração. E Deus, que tudo vê, esperava. Esperava por uma centelha de sinceridade. Mas quando ela não vinha, o vale se tornava silêncio, o silêncio do afastamento. Santa Teresa dizia: a misericórdia é infinita, mas precisa de uma porta aberta para entrar. E essa porta é o arrependimento. Nesse vale, a alma sente o que significa ter livre-arbítrio até o fim. Ela pode escolher confiar, ou desesperar. E Deus respeita. É o momento mais humano de toda a jornada espiritual. Porque é o momento em que a alma se confronta com a própria verdade. E precisa decidir o que fazer com ela. Teresa contou que, ao ver isso em suas visões, chorou durante dias. Disse que nenhuma pregação, nenhuma penitência, poderia causar tanta dor quanto ver o quanto Deus é bom, e o quanto o ignoramos. Ela escreveu: o maior sofrimento da alma não é o fogo. É ver o amor que rejeitou. Mas o que confortava Teresa era saber que muitas almas se salvam exatamente aqui, no Vale das Súplicas. Porque quando tudo parece perdido, quando a alma nada mais tem a oferecer a não ser sua dor, Deus se aproxima. Ele não fala com palavras. Ele toca. Um toque invisível, que apaga séculos de distância. E nesse toque, a alma compreende o que significa misericórdia. A alma sente que o amor de Deus nunca desistiu dela. Que cada lágrima é colhida por mãos invisíveis e oferecida como oração diante do trono divino. É nesse vale que o coração da alma se abre, ou se fecha para sempre. E essa escolha a conduz à fase seguinte, o silêncio divino. Antes disso, Teresa deixa uma advertência e uma esperança. Quem vive confessando-se com sinceridade, quem chora seus pecados em vida, atravessará o vale das lágrimas com paz. Porque quem aprende a chorar diante do altar, não precisará chorar tanto diante do trono. Por isso, cada confissão,
cada ato de contrição, cada lágrima derramada ainda nesta vida. É uma ponte que Deus estende sobre o vale. E quando chegar a hora, essa ponte sustentará a alma entre o desespero e a esperança. O Vale das Súplicas é o eco final da misericórdia chamando. É a última escola do amor antes do silêncio. E é sobre esse silêncio que falaremos no próximo capítulo. O silêncio que não é ausência, mas prova. O silêncio em que Deus não responde, para ver se a alma ainda confia. Prepare-se. Porque o que vem agora é o momento mais misterioso de toda a jornada. A sexta fase, o silêncio divino. Depois do Vale das Súplicas. Depois das lágrimas, das confissões interiores e dos clamores da alma. Chega o momento mais misterioso de toda a jornada. A sexta fase, o silêncio divino. Santa Teresa dizia que este é o instante em que Deus parece se retirar. A alma clama, súplica, grita, e o céu não responde. Nenhuma voz, nenhuma luz, nenhum sinal. Tudo o que antes parecia vivo se torna silêncio absoluto. E esse silêncio pesa. Pesa como montanha. Ela escreveu. A alma sente como se estivesse suspensa entre o céu e o nada. Já não vê Deus, mas também não pode esquecê-lo. Esse é o momento da prova final. Não uma prova de conhecimento, mas de amor. Porque agora a alma precisa responder a uma pergunta sem palavras. Você ama a Deus por Ele mesmo, ou apenas pelo que Ele lhe dá? Durante a vida, muitas almas oram esperando consolo. Confiam enquanto tudo vai bem. Mas quando o consolo desaparece, quando a oração parece não ter eco, quando o céu fica mudo, quantas continuam amando? No silêncio divino, a alma descobre isso. Ela sente o vazio mais profundo, a ausência mais cortante. Mas é nesse vazio que a verdade do amor se revela. Teresa dizia: Deus se cala não para castigar, mas para purificar. É como se ele recolhesse toda a manifestação externa, para que a alma o busque dentro de si mesma. Sem emoções, sem visões, sem garantias. Apenas fé. E é aí que muitas almas se perdem. Porque confundem o silêncio com o abandono. Elas gritam: Deus me rejeitou. Quando na verdade Deus está mais perto do que nunca. O silêncio é a sombra da presença. Como a lua reflete o sol escondido, assim o silêncio reflete o amor escondido de Deus. Santa Teresa escreveu: Vi almas desesperadas, acreditando-se condenadas, quando estavam apenas sendo provadas. E vi outras que, mesmo sem ouvir resposta, diziam: Senhor, ainda confio em ti. Essas, o silêncio transformou em luz. A alma que persevera nesse silêncio cresce como nunca cresceu. Ela aprende a amar sem esperar nada em troca. Aprende a confiar sem ver. Aprende a descansar no coração de Deus mesmo quando tudo parece vazio. Mas é uma prova dolorosa. Porque a alma sente o peso de tudo o que é humano. A saudade da presença divina, a solidão espiritual, o medo de estar perdida. E o inimigo tenta aproveitar-se disso. Teresa alertava: o demônio fala quando Deus se cala. É nesse instante que surgem os sussurros da dúvida. Sua fé foi inútil. Deus te esqueceu. Tudo o que você fez não tem valor. E a alma precisa decidir se escuta a voz da mentira ou se permanece fiel. Algumas desmoronam. Perdem a confiança, entregam-se ao desespero. Outras permanecem firmes. Mesmo sem sentir nada, dizem: Ainda te amo, Senhor. E esse simples ato de amor, dito no meio do silêncio, vale mais do que 1000 orações pronunciadas com consolo. Porque é o amor puro, sem recompensa, sem prova, sem emoção. É o amor que permanece quando tudo o resto desaparece. Santa Teresa escreveu que ela mesma viveu esse silêncio durante anos. Rezava e sentia o coração seco, vazio, frio. Mas um dia compreendeu. O silêncio era a escola da fé. Ela entendeu que Deus ensina mais no silêncio do que em 1000 palavras. Porque é no silêncio que a alma deixa de buscar sentimentos e começa a buscar a verdade. Esse é o momento em que se descobre se a fé é profunda ou superficial. A fé das emoções morre no silêncio. A fé da entrega floresce nele. E há algo de grandioso aqui. Mesmo que a alma não ouça nada, Deus está observando cada pensamento, cada escolha, cada batimento espiritual. Teresa dizia: o silêncio é o espelho onde Deus vê o coração. E ele espera. Espera para ver se a alma o ama apenas pelo que ele é.
Algumas resistem com humildade. Outras se revoltam. As que resistem dizem: mesmo que me rejeites, ainda te amarei. E essas palavras, ditas no escuro, são a chave que abre o céu. Porque o amor provado é o amor que salva. Mas as que se revoltam, as que transformam o silêncio em amargura, fecham-se ao toque da graça. E para elas, o silêncio torna-se sombra e medo. Teresa via isso em suas visões. Algumas almas, no meio do silêncio, começaram a amaldiçoar. Outras, a louvar. E assim se separavam. O silêncio não é punição, é revelação. Revela quem ama e quem apenas esperava recompensas. Quando a alma atravessa esse deserto de silêncio e permanece fiel, ela sai dele mais leve, mais pura, mais livre. É como o ouro refinado no fogo. Perde tudo o que é impuro e fica só o essencial, o amor. E quando o silêncio termina, não vem uma voz. Vem uma presença. A alma sente de novo o toque de Deus. Mas agora é diferente. Não é emoção, é união. Ela não apenas sente Deus, ela pertence a Ele. E então, o céu se abre para a próxima prova. Porque depois do silêncio, vem o último combate. A sétima fase. A tentação final. Santa Teresa dizia que é o instante em que o demônio faz seu último ataque. Sabe que não terá outra chance. E por isso tenta arrancar da alma a esperança. Mas Teresa também dizia: a alma que atravessou o silêncio e permaneceu firme é quase invencível. Porque quem aprendeu a amar Deus no escuro não teme mais as sombras. No próximo capítulo, entraremos nesse momento decisivo. O último assalto do inimigo. O instante em que o desespero tenta substituir a fé. A sétima fase, a tentação final. O duelo entre a esperança e a escuridão. Entre a voz de Deus e a voz que mente. Prepare-se. O que vem agora é o momento mais perigoso da alma. Mas também o mais glorioso para quem persevera. Santa Teresa chamou essa etapa de a tentação final. E dizia que ela é o último assalto do inimigo. Quando a alma já está quase tocando a luz. Mas ainda precisa provar sua fidelidade. Ela escreveu: o demônio, vendo que perdeu o corpo, tenta desesperadamente conquistar a alma. É o momento em que as sombras fazem seu último esforço. A alma já atravessou o vale das lágrimas, já suportou o silêncio de Deus. Já sentiu o peso da justiça e a doçura da misericórdia. Mas agora, o inimigo tenta roubar-lhe o que ainda resta, a esperança. Esse é o instante em que tudo se confunde. A alma ouve vozes, algumas parecem suaves, outras aterradoras. Mas nenhuma vem de Deus. São ecos do medo, da dúvida, da culpa. Santa Teresa descreveu: ouvi gritos, lamentos, vozes que diziam: Deus te esqueceu, tu não mereces o céu. Tua oração foi em vão. E vi almas acreditando nessas mentiras. O demônio não fala com verdade. Ele fala com lembranças distorcidas. Com acusações que têm aparência de justiça. Mas são veneno de desespero. Ele mostra os pecados da alma, e esconde a misericórdia. Mostra as quedas, e apaga o perdão. Mostra o passado, e disfarça o amor de Deus. É uma luta interior terrível. Porque a alma, ainda sensível à luz e à sombra, sente tudo amplificado, a vergonha, a saudade, o medo. E é nesse campo de batalha que se decide o destino eterno. Santa Teresa dizia que o demônio conhece bem a psicologia da alma. Ele sabe quais memórias usar, quais feridas tocar, quais vozes repetir. Mas há uma coisa que ele não suporta: o nome de Jesus. Teresa escreveu: vi almas sendo libertas no instante em que pronunciaram com fé o nome de Jesus. O inferno inteiro treme diante desse nome. A alma que, mesmo cercada pela escuridão, diz com sinceridade: Jesus, eu confio em ti. Rompe o cerco do inimigo. Porque a tentação final é uma guerra de fé. E a fé é luz que as trevas não conseguem apagar. Mas Teresa também advertia: o inimigo é astuto. Às vezes finge ser anjo de luz, mostrando à alma visões falsas, tentando fazê-la crer que está condenada ou, pior, já salva. Ele joga com extremos, orgulho ou desespero. Se não consegue destruir pela culpa, tenta pelo engano. Mas as almas humildes não se deixam enganar. Elas se agarram apenas à cruz. Teresa dizia: a alma humilde, mesmo sem entender, repete apenas: Senhor, eu te amo.
Seja feita a tua vontade. E isso basta. Essas palavras, ditas no meio da tormenta, desfazem todas as armadilhas. Porque o inimigo pode gritar, pode enganar, mas não pode forçar uma alma que escolhe confiar. Durante essa fase, a alma revive o eco das tentações que teve na vida. As mesmas fraquezas, os mesmos medos. É como se tudo voltasse de uma vez. Num último teste de fidelidade. Mas Deus permite isso por amor. Permite que a alma enfrente o inimigo pela última vez. Para que saia purificada, vitoriosa, livre. Santa Teresa escreveu: o Senhor permite a última tentação. Não para que a alma caia, mas para que prove a força de sua fé. E há algo grandioso nisso. Nesse instante, o céu inteiro observa. Os anjos cercam a alma, prontos para agir. Mas aguardam uma só coisa: que ela diga sim a Deus, mais uma vez. Se a alma resiste, mesmo com medo, mesmo tremendo, e mantém o coração voltado para o alto, o inferno se dissolve como fumaça. E Teresa via essa cena. Quando a alma pronunciava o nome de Jesus, vi demônios fugindo como faíscas ao vento. E logo os anjos se aproximavam e a envolviam de luz. Mas as almas que, por orgulho ou desespero, desistem, recusam confiar, caem num torpor escuro, como quem fecha os olhos diante da luz. A tentação final, portanto, não é sobre o pecado. É sobre a confiança. Deus pergunta pela última vez: você ainda confia em mim? E a alma responde com o que tem de mais profundo. Uma única palavra basta: sim. Esse sim ecoa por toda a eternidade. É o selo da fidelidade. E nesse instante, o inimigo é vencido. O que vem depois é paz. Uma paz tão intensa que a alma mal consegue suportar de tanta doçura. É o prelúdio do encontro. Teresa dizia que, depois dessa prova, as almas fiéis são recebidas pelos anjos com cânticos. Via-as como estrelas que atravessam o céu, deixando rastros de luz. Mas antes de serem conduzidas ao julgamento final, há um último dom de Deus: a escolha. Sim, Deus, em sua infinita misericórdia, permite que a alma escolha a luz ou a sombra, o amor ou o isolamento. É a oitava fase da jornada. A tentação final termina. E diante da alma se abrem duas realidades. Uma de luz e outra de escuridão. E a alma, agora livre, precisa decidir para onde olhar. Santa Teresa dizia: Deus não empurra ninguém para o céu nem para o inferno. Cada alma caminha para o lugar que escolheu. No próximo capítulo, entraremos na oitava fase, a escolha final. O momento mais sagrado e mais terrível. A decisão definitiva da alma diante da eternidade. Fique comigo. Porque o que vem agora é o ponto sem retorno. A hora em que a liberdade humana toca o infinito. Chegamos ao instante que Santa Teresa chamou de a escolha final. É o momento mais solene de toda a jornada da alma. O ponto em que o livre-arbítrio, dom sagrado dado por Deus, se manifesta pela última vez. Depois da tentação, do silêncio, das lágrimas, da pesagem. A alma está diante do Eterno. Não há mais dúvidas, não há mais véus. Tudo está claro. Ela vê Deus. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos do ser. E ao mesmo tempo, vê o que está fora de Deus. A escuridão, o vazio, a ausência do amor. E então, Deus não ordena, não impõe. Ele apenas olha. Santa Teresa escreveu: o Senhor não diz, vem ou vai. Ele apenas se mostra, e a alma escolhe. Nesse instante, o amor de Deus se derrama como um oceano. É luz pura, calor infinito, ternura absoluta. Mas para a alma que viveu no amor, essa luz é descanso. Para a alma que viveu no egoísmo, essa mesma luz é dor. O mesmo sol que ilumina, queima. O mesmo amor que consola, revela. E a alma compreende. A eternidade não é imposta, é escolhida. Santa Teresa via isso com lágrimas nos olhos. Ela dizia: Deus respeita até o fim o que criou livre. A alma caminha para onde o seu amor a leva. Algumas almas, ao verem a luz, correm para ela. Como crianças que voltam ao colo do Pai. São envoltas em paz, mergulhadas em música celestial. E perdem todo o medo. Outras, ao verem a mesma luz, recuam. Sentem vergonha, dor, resistência. Não suportam o amor que as julga. Porque o amor mostra tudo.
E o que foi vivido nas trevas, teme a claridade. Teresa escreveu. Vi almas fugindo do olhar de Deus. Como sombras que não suportam o amanhecer. Essas almas não são expulsas. Elas mesmas fogem. Não porque Deus as odeia. Mas porque o amor de Deus se tornou insuportável para quem nunca quis amar. E é isso que é terrível e justo ao mesmo tempo. Porque o inferno, dizia Teresa, não é tanto um castigo, mas uma escolha. A alma diz, conscientemente ou não, prefiro ficar longe de ti. E Deus, que é amor, respeita até mesmo essa escolha. Mas há algo grandioso. A misericórdia de Deus se estende até o último suspiro da vontade. Se, nesse instante, a alma ainda disser: Senhor, eu quero o teu amor. Mesmo depois de todo o sofrimento, o céu se abre. Teresa escreveu. Vi almas salvas na última respiração espiritual. Quando disseram com sinceridade: Perdoa-me, Senhor. Nenhuma alma é perdida por falta de amor divino, mas por recusar o amor que lhe é oferecido até o fim. E então, o universo inteiro parece parar. É o instante da decisão. Um instante que, embora fora do tempo, vale por toda a eternidade. A alma olha para Deus. Olha para si mesma. E entende. Não há mais depois. Não há mais espera. Tudo o que ela foi, está ali. Tudo o que ela escolheu, está diante dela. Algumas dizem: Senhor, agora eu te entendo. Faz de mim o que quiseres. E desaparecem na luz. Outras, em silêncio, viram-se e caminham para a sombra. Não há gritos, não há sentenças. Há apenas o eco da escolha. Santa Teresa escreveu: Deus não envia a alma para o inferno. A alma vai sozinha. Porque não suporta estar onde há tanto amor. E é por isso que Teresa chorava tanto ao narrar essas visões. Porque entendeu que o maior mistério da justiça divina é que ela é inteiramente livre. Deus não julga como um juiz humano. Ele oferece amor. E o amor, por si só, julga. A alma que ama, se aproxima. A alma que odeia, se afasta. E assim, cada uma vai para o lugar que corresponde ao seu interior. Teresa dizia: o céu começa quando a alma diz sim ao amor. O inferno começa quando diz não ao ponto. E aqui, tudo se decide. O olhar de Deus se torna silêncio. O universo inteiro se curva. E a alma escolhe. Se escolhe a luz. Os anjos cantam. Uma música que não é feita de sol, mas de alegria. A alma sente que finalmente chegou em casa. Se escolhe a sombra. Os anjos choram. Não por raiva, mas por compaixão. Porque mesmo o inferno, dizia Teresa, é cercado pelo amor de Deus. Só que esse amor, lá, é dor. A alma que se afasta de Deus não deixa de ser amada, mas deixa de ser capaz de sentir o amor. E esse é o tormento eterno. Mas o oposto também é verdadeiro. A alma que escolhe Deus não deixa de lembrar do mundo, mas tudo nela é paz. Ela não se apaga, não se dissolve. Ela se torna aquilo para o que foi criada. Imagem viva do amor. É nesse instante que se cumpre a promessa. A alma escolhe. E Deus confirma a escolha. O céu e o inferno não são prisões. São estados de amor e recusa. E a alma, finalmente, entende isso. Teresa terminou uma de suas visões dizendo: o amor é o juiz e o amor é o veredito. Depois da escolha final, a alma segue o caminho que corresponde à sua decisão. Mas antes do veredito ser proclamado diante de todo o céu, há um momento de comunhão espiritual. Um encontro com todos os que amaram. Com todos os que rezaram. Com todos os que esperaram por ela. É o que Santa Teresa chamava de a nona fase, a comunhão dos santos. É o prelúdio do veredito. A grande reunião das almas fiéis. O abraço espiritual antes da sentença eterna. No próximo capítulo, você verá o que acontece nesse momento sublime. Quando a alma sente, pela primeira vez, o amor de toda a Igreja triunfante. E compreende o que significa ser parte do corpo de Cristo. Fique comigo. Porque o que vem agora é pura luz. É consolo depois da tempestade. É o encontro das almas que venceram. Depois da escolha final, quando a alma decide, livremente, voltar-se para a luz de Deus. Ela atravessa o que Santa Teresa chamou de a comunhão dos santos. Ela escreveu: é o primeiro instante de consolo depois de tanta dor. O céu se abre e a alma vê que nunca esteve sozinha.
Durante toda a vida, a alma caminhou entre sombras e tentações. Pensando que rezava sozinha, sofria sozinha, acreditava sozinha. Mas agora, quando se aproxima da luz, ela descobre a verdade. Toda oração foi ouvida, todo amor deixou eco, toda lágrima encontrou testemunhas. A comunhão dos santos é o encontro das almas fiéis. As que vivem, as que dormem no Senhor. Os anjos, os mártires, os santos de todas as eras. E, acima de tudo, a Virgem Maria, a Rainha da Misericórdia. Santa Teresa dizia que, quando a alma chega a esse ponto, ela é recebida como uma filha que volta para casa. Vi multidões de luz descendo ao seu encontro. Vi rostos cheios de alegria. E entre eles, a Santíssima Virgem. Com um olhar tão doce que nenhuma palavra pode descrever. É o momento em que a alma percebe que pertence a algo imenso. A uma família espiritual que atravessa o tempo e o espaço. Os santos não são estátuas nem lembranças, são vivos. E cada um deles participa desse acolhimento. Como irmãos que celebram o retorno de quem estava perdido. A alma sente, pela primeira vez, o peso da intercessão. Percebe quantas vezes foi sustentada por orações que nem sabia que existiam. A oração de uma mãe, de um amigo, de um monge desconhecido. De alguém que acendeu uma vela e disse: Senhor, salva-o. Santa Teresa escreveu: nenhum ato de amor se perde. Todos se unem como fios de luz e formam a rede que segura as almas quando caem. O céu, então, revela-se como uma comunhão viva. Cada alma gloriosa partilha da alegria da outra. Não há inveja, não há solidão, não há distância. É uma harmonia de espíritos, uma sinfonia de luzes. Teresa descreveu essa visão como um mar tranquilo, onde cada onda reflete uma face amada. Era como se cada santo fosse uma centelha do mesmo fogo. E todas juntas formavam uma única chama, o amor. No centro desse mar está Maria. A Virgem não julga, não fala, acolhe. Sua presença é o resumo de toda a ternura divina. A alma, ao vê-la, entende tudo o que é misericórdia. Ela é o rosto materno de Deus. Teresa dizia: nenhuma alma que tenha amado Maria se perde, porque no instante da passagem ela a espera. E é aqui que a alma sente o que é o corpo místico de Cristo. Compreende que cada comunhão recebida, cada rosário rezado, cada gesto de fé, por menor que fosse, a uniram invisivelmente a esse grande corpo espiritual que é a Igreja. Mesmo as almas que ainda se purificam em dor estão ligadas a essa comunhão. Elas recebem consolo das orações da terra, das missas oferecidas, dos sacrifícios escondidos. E por isso Teresa insistia: reze pelos mortos, porque suas orações se tornam pontes de luz que atravessam as trevas. Nesse momento, a alma sente dois movimentos. Um de gratidão, porque percebe o quanto foi ajudada. E outro de intercessão, porque deseja ajudar os outros. Sim, a alma que chega à comunhão dos santos não pensa mais em si. Pensa nos que ficaram. Quer que todos cheguem. Quer que ninguém se perca. Teresa via isso como sinal da verdadeira santidade. Quando a alma deixa de amar a si e passa a amar todos. As almas puras não dizem eu, dizem nós. E é nesse instante que o céu inteiro vibra. Porque o amor deixa de ser individual e se torna universal. A alegria de um se torna a alegria de todos. A salvação de um é motivo de festa para milhares. A alma sente-se sustentada, amada, compreendida. E tudo o que doeu até ali se transforma em doçura. É como se todas as lágrimas derramadas fossem agora devolvidas em forma de luz. E Maria fala, não com palavras, mas com o olhar. Tudo o que sofrestes por amor valeu a pena. É um momento de reconciliação completa, consigo, com Deus, com o mundo. A alma entende que até o sofrimento teve sentido. Que cada cruz foi um degrau. E então, como quem se prepara para o grande encontro, os anjos a conduzem para diante do trono. O júbilo do céu se recolhe em silêncio. É chegada a hora do veredito eterno. Santa Teresa escreveu: depois da comunhão dos santos, o céu se cala para ouvir a voz de Deus. O próximo instante é o clímax de toda a jornada. A alma verá o Senhor face a face. Nada mais estará oculto. Nada mais será provisório. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. A 10ª e última fase, o veredito eterno. A hora em que Deus pronuncia a palavra definitiva. Não de condenação, mas de verdade.
A hora em que a história pessoal se torna eternidade. Prepare-se. O que vem agora é o momento em que tudo se cumpre. Chegamos, à última etapa. A mais temida e a mais esperada. Aquela que Santa Teresa de Ávila chamou de o veredito eterno. Ela escreveu: depois que o silêncio do céu se faz, o próprio Deus fala. E uma só palavra sua basta para iluminar ou consumir toda a eternidade. A alma, cercada pela comunhão dos santos, pelos anjos que a acompanharam desde o nascimento, e pela Mãe Santíssima, que intercede em silêncio, se vê diante da presença do Altíssimo. Não há mais véus, nem distância, nem tempo. Tudo o que existe é luz. Luz que penetra, que revela, que abraça. E nessa luz, a alma se vê inteira. Cada gesto, cada pensamento, cada intenção. Nada se perde, nada se esconde. Mas o que surpreende não é o que Deus mostra. É como Ele mostra. Com uma ternura tão infinita que até o pecado parece dissolver-se em arrependimento. Santa Teresa dizia: o olhar de Deus não é o de um juiz humano. É o olhar de um pai que vê até o último esforço de amor. E o reconhece, mesmo se foi pequeno. O veredito eterno não é um castigo. É a revelação final da verdade. A verdade sobre Deus e sobre nós. E quando essa verdade toca a alma, ela entende tudo o que antes parecia confuso. Porque sofreu. Porque esperou. Porque tantas vezes foi ferida e tantas vezes curada. Tudo se encaixa. Cada dor se torna sentido. Cada perda, semente. Cada lágrima, luz. A alma sente um amor tão forte que não sabe se chora ou se canta. É um amor que queima, mas não destrói, purifica. E quanto mais esse fogo se aproxima, mais a alma quer se entregar. Teresa descreveu: é o instante em que o coração de Deus e o da alma se reconhecem. Como dois espelhos que refletem o mesmo rosto. O céu inteiro se recolhe. Os anjos param de cantar. O universo aguarda o veredito. E então, Deus fala. Mas não com palavras audíveis. Fala diretamente à essência da alma. Uma só frase, simples e eterna. Vem. Ou, para as almas que ainda precisam se purificar. Ainda não, mas está salva. Ou, para aquelas que rejeitaram o amor até o fim. Tu escolheste estar longe de mim. Essas frases, ditas sem raiva e sem grito, têm o poder de determinar toda a eternidade. Não porque Deus as impõe, mas porque a alma as reconhece como a própria verdade. Então, tudo acontece no instante. As almas que ouviram o vem. São envolvidas por uma luz indescritível. Elas atravessam o limiar da eternidade. E mergulham na presença da Santíssima Trindade. Santa Teresa tentava descrever essa visão. Mas sempre dizia que faltavam palavras humanas. Via as almas entrando em Deus como faíscas no fogo. Não se perdiam, mas tornavam-se o próprio fogo. Ali não há tempo, não há memória de dor. A alma se torna o que foi criada para ser. Pura adoração, pura alegria, puro amor. Um segundo nessa presença compensa séculos de sofrimento. A alma compreende que tudo valeu a pena. E sente-se finalmente em casa. Mas nem todas entram imediatamente. Algumas, mesmo salvas, ainda precisam se purificar. São as almas do purgatório. Teresa via isso com compaixão profunda. Elas amam a Deus com tal intensidade, que desejam, por vontade própria, ser purificadas antes de vê-lo face a face. No purgatório não há desespero, há esperança. Cada instante de dor é um passo rumo à luz. Cada oração recebida da terra é um bálsamo. E Maria as visita. Leva-lhes consolo. Recolhe suas súplicas e as apresenta ao Filho. As missas, os rosários, as intenções oferecidas pelos vivos. Tornam-se pontes de luz que encurtam esse tempo de purificação. Teresa dizia: uma Ave Maria rezada com amor por uma alma do purgatório. É uma flor lançada ao fogo que logo se transforma em perfume de céu. Mas mesmo no purgatório, a alma já está salva. Sabe que verá Deus. Sabe que nada pode separá-la mais do amor. E quando a purificação termina, os anjos a conduzem até o trono, onde a voz de Deus a chama novamente. Vem, bendita do meu Pai. E então, o céu explode em júbilo. É festa, é eternidade, é comunhão. O amor venceu para sempre. Mas Teresa também viu o contrário. Viu as almas que rejeitaram Deus até o fim. Elas se afastam,
não porque Deus as expulse, mas porque não suportam o amor que as julga. Essas almas entram em si mesmas e ali permanecem. E o amor de Deus, que é luz, torna-se para elas fogo. Não o fogo físico, mas o fogo da ausência. O tormento de saber o que perderam e nunca mais terão. Esse é o verdadeiro inferno. A saudade eterna de Deus. Mesmo assim, Teresa afirmava que até ali o amor de Deus chega. Mas não é recebido. O amor não cessa, apenas não é correspondido. E diante desse mistério, o céu chora e canta ao mesmo tempo. Chora por quem se perdeu. Canta por quem se salvou. E tudo se encerra como começou. Com a liberdade. A liberdade de escolher o amor. Teresa dizia: o juízo de Deus é o reflexo perfeito do juízo da própria alma. Por isso, o veredito eterno não é surpresa. É o reconhecimento da verdade que a alma sempre soube. E quando tudo se cumpre, o tempo deixa de existir. A eternidade começa. A alma se une àquilo que sempre procurou. E compreende que o céu não é um lugar. É um estado de amor sem fim. Teresa concluía: no fim, há apenas o amor. E o amor é Deus. E é aqui, meu irmão, minha irmã, que termina a jornada das 10 fases da alma. Mas o que aprendemos com Santa Teresa de Ávila não é apenas o que nos espera depois da morte. É como devemos viver antes dela. Viver em estado de graça. Confessar-se com sinceridade. Rezar com o coração. Amar sem medida. Servir aos pobres. Confiar em Maria. E pedir, todos os dias, a graça da perseverança final. Porque o que importa não é a morte. É estar pronto para o encontro. E se você deseja continuar aprendendo a se preparar, a fortalecer sua fé, a conhecer as revelações dos santos, que podem transformar sua vida espiritual, então inscreva-se agora mesmo no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, juntos, buscamos a luz. Ouvimos a voz dos santos. E aprendemos a caminhar para o céu. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama. E lembre-se, cada alma que você ajuda a se salvar intercederá por você no dia do seu veredito eterno. Que Santa Teresa de Ávila interceda por você. Que Maria o cubra com seu manto. E que Deus tenha misericórdia da sua alma, quando chegar a sua hora de atravessar as 10 fases. Amém.